Então abra aí rapidamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 2. Eu pretendo falar um pouquinho da importância de buscarmos a maturidade em Deus e a sabedoria que provém de Deus. Existem maturidades e sabedorias, mas precisamos perceber biblicamente qual é o padrão da verdadeira maturidade e qual é o padrão bíblico da verdadeira sabedoria. O segundo nome mais bonito da Bíblia, depois de Jesus, que é Tiago, escrevendo a carta também, ele disse assim: busque por sabedoria, peça ao Senhor sabedoria, aquele que tem falta, e o Senhor não lançará em rosto, mas Ele dará deliberadamente àqueles que buscam. Amém? Todos acharam a primeira carta aos Coríntios? Acharam, irmão? A primeira carta? Só eu que não, né? Glória a Deus. Capítulo 2, vamos fazer a leitura a partir do verso 1. No domingo passado nós falamos do capítulo 1 desta carta, um pouquinho do carisma, o que quer dizer carisma. É uma carta que trata muito dos dons espirituais, e uma igreja precisa evidenciar que ela é selada pelo Espírito Santo por meio do carisma, por meio dos dons. Nós não pregamos apenas um Cristo histórico dentro da Wikipédia ou dos livros empoeirados nas galerias aí desses grandes eruditos da fé, não. Nós pregamos um Cristo vivo. Ele morreu, mas a Bíblia também diz que Ele ressuscitou, vive e reina para todo sempre, e brevemente voltará para buscar a sua igreja. Amém? Então, vamos iniciar a nossa leitura nesta primeira carta de Paulo aos irmãos da região da Caia. Ele diz assim a partir do verso 1 do capítulo 2: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhe proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Me permita mais uma vez nessa tarde orar por todos nós. Pai, oramos para que tenhamos os nossos ouvidos abertos a receber a Tua palavra, que é incorruptível, a Tua palavra que foi inspirada por Deus, Senhor, para o nosso ensino, correção, admoestação e consolo no Espírito. Deus, oramos para que ela, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, possa dividir nessa tarde entre a alma e o espírito, a junta e a medula. Deus, ela que faz descortinar os pensamentos e as intenções do nosso coração. Ouvimos o Senhor por meio da sua palavra, assim oramos para que Ele nos fale por mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, apenas uma introdução breve acerca do panorama da carta escrita à região da Caia. Naquele tempo se dividia os países, que nem sempre tinha nome dos países que nós temos dentro de uma geografia atualizada. Era normalmente dividido por hemisférios e regiões. Por exemplo, Gálatas não é uma igreja. Gálatas é uma região conhecida como Galácia, dividido entre Galácia do norte e Galácia do sul. E agora Paulo está muito provavelmente na sua 3ª viagem missionária. O maior escritor do Novo Testamento, escrevendo 13 cartas, dentre elas pastorais, cartas eclesiológicas às igrejas, cartas direcionadas a homens específicos como Tito e Filemon,
o apóstolo Paulo é o maior escritor do Novo Testamento e, à guisa de curiosidade, também para a grande maioria dos teólogos, é o maior doutrinador depois de Jesus da igreja primitiva e a igreja de todos os tempos. Porque sendo considerado a história da igreja, Atos relata a história da igreja, e Atos é uma igreja que continua, amém? Nós somos a continuidade da igreja de Atos, glória a Deus. E agora Paulo está praticamente na sua terceira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo foi com Barnabé, à região da Galácia. A segunda viagem missionária de Paulo foi para a Ásia Menor. Não, Macedônia, a Ásia Menor, o desejo de Paulo. Mas em visão, Atos capítulo 16, um homem macedônio aparece a ele e diz: passa-te a nós e ajuda-nos. Paulo seguiu a direção daquela visão, foi para a igreja de Filipos, na região da Macedônia, conhecido como Europa Antiga. Lá ele plantou Filipenses, Bereia e Tessalonicenses. Aí ele parte para a terceira viagem missionária na região da Acaia. E a região da Acaia é de onde Paulo planta a igreja de Corinto, que era a capital dessa região. Então ele funda a igreja da Acaia após sair de Atenas, aonde ele prega o sermão no Areópago daquela cidade, dizendo: eu estou anunciando o Deus que vocês desconhecem. E Paulo começa a pregar Jesus Cristo naquela região. Irmãos, é muito bom lembrá-los que as viagens missionárias de Paulo foi praticamente um guia turístico. Foi muito gostoso das 3 viagens missionárias de Paulo. Parece que ele comprou um kit na CVC com direito, ao all inclusive. Então cada viagem missionária de Paulo tirava uma foto lá em Roma, diante do Coliseu. Depois Paulo foi para Macedônia, saiu bem honrado da igreja de Filipe. Depois Paulo foi para Corinto, recebeu muitas ofertas. Paulo viveu umas viagens missionárias, como dizia minha avó, já dizia, supimpa, bênção. Parece que a gente está repetindo o que Paulo está querendo. A gente está fazendo viagem missionária para ver se a gente se parece um pouquinho com Paulo, não é verdade, irmãos? Não. As viagens de Paulo com Barnabé e a comitiva da igreja primitiva, Lucas, Tito, Silas, Filemon, Áquila, Priscila, foram viagens aterrorizantes, duras, difíceis. Então como é que a gente associa ao ministério que vai dar tudo certo? Não vai dar, irmão, não estou praguejando sobre a sua vida, não. Até quando dá errado é porque Deus está no controle. O Jean disse aqui: todas as coisas concorrem juntamente para o bem. Então quando Paulo agora está na sua terceira viagem missionária, ele começa escrevendo à igreja de Corinto, que a igreja de Corinto está dando problema. Como deu à igreja da Galácia, como poderia dar à igreja de Roma, como deu à igreja de Filipos, como deu à igreja de Tessalônica. Mas também não quer dizer que a igreja só foi reconhecida como problemática, apesar de sermos uma verdadeira madeira de acácia, retorcidos, duros de lidar, somos revestidos de ouro. Sabe de onde que eu estou tirando isso? Do tabernáculo. Ele foi construído por madeira de acácia e revestido de ouro, para dizer para o homem que nada tem a ver com o homem, mas Deus pode chamar o homem para ser um instrumento da sua própria glória. E assim foi com Saulo de Tarso. Então no capítulo 2, depois dele fazer um prólogo, a sua apresentação, ele ouve que a igreja de Corinto estava fluindo no carisma, no dom, mas havia alguns problemas que precisavam ser corrigidos. A igreja precisa se alertar: doutrina não faz mal para a igreja. Toda doutrina
regulamenta as Escrituras, o culto, quanto mais somos doutrinados, somos mais aperfeiçoados no poder de Deus. Amém? No capítulo 2, verso 1, ele diz: eu mesmo, irmãos. Você consegue compreender essa dicotomia? O que é isso? Ao mesmo tempo que ele chama a atenção da igreja, ele considera ela como irmão. Não quer dizer que o seu pastor, o seu líder, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, sua esposa te corrige, que você não seja amado por ele ou por ela. Não é verdade? Irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria. Mas espera aí, o evangelho não nos capacita. Tiago, você acabou de dizer que Tiago disse que devemos buscar sabedoria. E Paulo, ao pregar o evangelho, não foi com sabedoria humana, não foi com eloquência humana. Ele diz assim: nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Então vamos com calma. Quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente. Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, e a maioria dos coríntios eram homens étnicos gregos. E o que os gregos mais gostavam de fazer? Refletir, pensar, discursar. A filosofia grega, ela dá origem aos principais pensadores da antiguidade: Sócrates, Platão, Aristóteles, Parmênides, Pitágoras e dentre outros. E os gregos, eles tinham dentro de si a importância de ir para um lugar chamado ágora. Era uma espécie de uma praça, e ali eles discutiam acerca do saber. Com sofismas, eles refletiam, eles diziam sobre as leis que regiam eles, o cosmo, a lei civil, a antropologia e o pensamento crítico da época. E Paulo, sabendo que os gregos tinham muito disso, ele quebra o paradigma de que o evangelho só pode ser poderoso quando ele é apresentado de forma eloquente, de forma gritada, de forma rebuscada, de forma erudita. Não, o evangelho só precisa ser fiel à sua apresentação para transformar um pecador em um pecador justificado, para transformar uma vida em uma vida alcançada. Ainda que seja simples a pregação, ela é poderosa para entrar no mais íntimo do coração depravado humano e torná-lo um homem regenerado, transformado, lavado, ensaboado pelo sangue de Jesus. E Paulo diz isso: eu estive entre vocês e não fui com discurso eloquente. Uma outra coisa também que ele precisa dizer aos irmãos da Caia. Irmãos, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele reconheceu, dizendo: eu era o maior da minha idade no farisaísmo. Não tinha ninguém do meu porte entre os fariseus. Eu conhecia tanto Moisés e o seu escrito, as suas leis, a sua tradição cerimonial, que eu procurava alguém que pudesse competir comigo. Em outras palavras, não tinha. Se tinha alguém que deveria se gloriar na carne, na circuncisão, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, ele disse: esse alguém deveria ser eu, circuncidado ao 8º dia. Eu era da tribo de Benjamim, da mesma tribo lá de Saul. Provavelmente é por isso que ele recebe o nome de Saulo, que quer dizer Saul. E Saul também era da tribo de Benjamim, das 12 tribos de Jacó. Eu era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreu. Irmão, sabe o que é um hebreu de hebreu? É alguém que era tão hebreu que o sangue do pai e da mãe era de judeu e judia. De tão hebreu que Paulo era. Quanto à lei, ele diz assim: fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor. Quanto à justiça que há na lei,
repreensível. O que eu estou tentando dizer? O currículo de Paulo aos Filipenses foi: eu era o cara. Não tinha ninguém melhor do que eu na tradição judaica entre os nascidos da minha época. Mas nem por isso Paulo chegou em Corinto trazendo o troféu do conhecimento, arrotando profundidade do saber. Isso era comum entre os gregos, não mais agora entre os cristãos. O problema nosso, e eu incorro nesse problema gravíssimo, é quando a gente quer provar para o incrédulo que Deus existe por meio da ciência. Isso é muito importante. A ciência não é inimiga da fé, nunca foi. Mas a gente não tem a capacidade de convencer o homem porque não temos os argumentos. É claro que Pedro, escrevendo a carta, diz: apresente a razão da vossa fé. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: procure te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Mas, irmão, chega um momento na apresentação do evangelho que dali para frente é só o Espírito Santo. Não adianta você ter sabedoria, não adianta você ter MBA, não adianta você ter teologia, não adianta. O que pode esmiuçar a pedra é a palavra. O que vai converter o seu marido, por mais que ele goste de matemática, de ciência, de filosofia, ou ele é aquém a tudo isso, é muito simples, iletrado, é o evangelho. A nossa responsabilidade não é por sabedoria humana. Não adiantava Paulo chegar no Areópago e discursar a fé, dizendo: olha, havia um Deus na mitologia. Não, eu estou apresentando um Deus vivo, esse que vocês não conhecem. Ele morreu por predeterminação de Deus, entregue às mãos dos romanos a pedido do Sinédrio. Mas posso te falar algo: nós não veneramos um Deus morto. Eu estou aqui para dizer que as mulheres, quando chegaram no sepulcro, os anjos já estavam lá e diziam a aqueles homens: a quem procurai dentre os mortos aquele que ressuscitou. O nosso Deus vive e reina. É isso que Paulo vai dizer isso aqui. Eu não fui com sabedoria para proclamar qual que é o mistério de Deus. Irmãos, lembra que Moisés, quando desceu do Sinai, tiveram que fazer o quê? Colocar um lenço no seu rosto, porque a glória de Deus desvanecia, ia embora, correto? No Antigo Testamento estava tudo oculto, em mistério. A lei apontava para as festas e as festas apontavam para a grande festa, os rituais, as cerimônias. Mas agora foi revelado o mistério de Deus, porque em Cristo Jesus habita a plenitude do saber e do ser de Deus. Quer conhecer a Deus? Olha para Cristo. Quer aprender algo de Deus? Olha para o ensino de Cristo. Eu dou a vocês aquilo que eu também recebi. Eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. O próprio Jesus declarou por várias vezes. Qual que é o mistério do Evangelho? É falar em língua, é rodopiar no poder, é revelar CPF, como estão fazendo por aí, é revelar a identidade, com quem que você vai casar. Não, o maior mistério do Evangelho é: Deus revelou por meio de Jesus a plenitude do seu ser. Mas parece que isso não está suficiente mais. A gente quer isso e mais poder, a gente quer isso e mais um tiquinho de rodopio, a gente quer isso e mais um pouquinho de coisas naturais e terrenas. Não, irmãos, se Cristo não é suficiente no seu coração, o que você procura é por uma síndrome chamada hollywoodiana e não o evangelho que transforma. Sabe qual que é a síndrome hollywoodiana? É aquele evangelho de muito efeito e de pouca transformação. Roda no mistério, mas agride a esposa. Roda no mistério, mas é mentiroso. Roda no mistério, mas rouba. Roda no mistério, mas é prostituto. Não adianta. Não faz sentido. Você pode até rodar, você pode até pular. E eu sou continuista, eu creio em todos os dons.
Claro que dos principais, com algumas devidas proporções para os nossos tempos. Mas Deus, Ele revelou o maior mistério de Deus. Irmãos, eu estava lá no Monte do Palmares ontem com a minha noiva. E o que mais tem no monte é mistério. Mas eu fui para o mistério, quietinho, buscando a presença de Cristo. Esse é o maior mistério. Não é eis que te digo, aí muda até o tom de assim manda te dizer o Senhor. Não tem problema, eu creio no profeta, creio, mas o maior mistério das Escrituras é um Deus infinito entrar dentro da temporalidade, se revelar, servir, lavar os pés, perdoar, justificar, amar, apesar dos nossos pecados. Tem mistério maior do que esse, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Eu não fui com palavras de sabedoria, porque havia um pensamento chamado gnosticismo na época. Isso era de fato mistério. Vem do termo hebraico chamado gnose, que quer dizer conhecimento. Nem todos tinham acesso ao Deus da mitologia, porque precisava ter um tipo de mistério, você tinha que libertar por meio da evolução do pensamento, nem todos podiam ter, um mistério para que você pudesse adorar esse Deus que transcende, coisa confusa, irmão. Aí Paulo, não, peraí, o maior mistério é esse aqui, o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês. Irmãos, imagina se essa moda pega. Se a gente começa a brigar para querer não saber nada. Não, você sabe mais do que eu, mas sem demagogia, sem falsidade. Não, você sabe muito mais do que eu. Não, eu sei muito menos do que eu sei. Porque tem até vaidade quando a gente diz o que Sócrates diz, né? Eu sei que nada sei. Será que sabe mesmo que não sabe nada? Até nisso tem orgulho, mas a verdade do Evangelho é tão linda, irmãos, que quando a gente olha para esse mistério, Paulo falou assim, eu fui até vocês sem pretensão de saber alguma coisa, a não ser Jesus, que tudo que a gente precisa saber é Cristo. Fica fera nas Escrituras, irmãos, fica fera em conhecer Jesus, é o suficiente. Fica bom em apresentar Cristo, fique bom em defender apologeticamente Cristo, fique bom nas doutrinas de Cristo, fique bom na soteriologia, na salvação, fique bom na simplicidade, fique bom na humildade, fique bom no conhecimento. Esse é a verdadeira, ou essa é a verdadeira sabedoria provinda do alto. Você sabe muita coisa, sei não, mas o que eu sei é suficiente para te salvar. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda pelo poder de Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém. E isso é um choque na contemporaneidade, porque parece que no mundo dos paladinos, quem mais sabe, mais pode. Quem mais sabe, mais tem dinheiro. Quem mais sabe, mais escraviza os que não sabem. Guarda o que você tem para que não seja roubado de você. O verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus, que para o mundo é loucura, mas para os que creem é o poder de Deus. E aí ele diz assim, em que Cristo Jesus e este crucificado. Irmãos, nós não pregamos apenas um Cristo morto, como eu disse. O apóstolo Paulo disse assim, os romanos crucificaram, porque a cruz era símbolo central do Império Romano, mas já estava predita, prenunciada desde os profetas, que todo aquele que fosse pendurado no madeiro, esse era maldito, digno de maldição. Isaías capítulo 53, o profeta messiânico diz, verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados e carregou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo toma a maldição da cruz. Cristo toma sem ser maldito e sem pecar. Mistério.
Ao mesmo tempo que ele toma o pecado, ele não peca. Ao mesmo tempo que ele é maldito pela cruz, ele não é. Mas ele toma aquilo pelo meu e o seu pecado. Esse é o maior mistério de Deus. Não é a vigília do mistério. Não é o profeta misterioso. Irmãos, tem uns vídeos circulando aí de gente dentro de... homens dentro de cemitério. Vou desenrolar o mistério. Aí tira as velas vermelhas. Que confusão que está aí fora, irmãos. Nós estamos precisando de desenrolar o nosso nome no Serasa. Eita glória! Diminuiu, glória a Deus, aqui na hora. O que a gente está pedindo não é tirar o nome da boca do sapo, é tirar o nome das Casas Bahia, que está lá já tem um tempo. Nós estamos precisando tirar o nome, é do Cicobi, é do Bradesco, que já está lá tem um tempo. Não é da boca do sapo não, quem colocou esse nome lá não foi o sapo não. Quem colocou esse nome lá foi eu e você, miséria. Comprando brusinha sem pagar. É pior do que boca do sapo. Tira o seu nome da mercearia, que você não paga, que você está dando volta no quarteirão. Não ouvi um glória a Deus aqui, irmão? O que aconteceu? A começar de mim. Aí fica um tanto de gente querendo tirar nome de boca de sapo. E não atende os prefixos lá de São Paulo. Quem lê entenda. Nós estamos precisando, não vou falar igual o pastor André, nós não é crente, não. E nós estamos preocupados com o mistério. E vou revelar. Revelar? Nós vamos revelar. Vou segurar. Tomar um tiquinho de água aqui para acalmar. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Cristo. É tudo que a gente precisa saber. Este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Sabe o que Paulo escreve isso? Isso aqui não é piedade, autopiedade, não. Paulo não está escrevendo assim, eu fui muito fraco, estou fraco. Sabe por quê? Paulo tinha tomado um couro em Filipos. Ele já está na 3ª viagem missionária. Eu disse aqui. Você acha que foi gostoso as 3 viagens missionárias de Paulo? Avião para Caia, navio fretado para Roma. Não. Chegou lá em Filipe, o povo arrastou Paulo e Silas depois de ter prendido eles. Assim, Filipos não, lá na Galácia, em Listra. Lá em Filipos eles foram presos porque eles tiraram as condições de recurso de uma jovem que revelava lá e dava dinheiro para o seu senhor. Eles acabaram com o emprego da menina e com os do senhor dela, prenderam eles. Sofreu naufrágio, foi picado, desceu por um cesto em Damasco, chicoteado. E nós queremos tirar nome de boca de sapo. Deixa o sapo para lá, irmão. Preocupa-se se seu nome está no livro da vida. É lá que ele deve estar. Pode estar no sapo, no elefante, na cobra que comeu o sapo, na lagoa, no brejo, no Pantanal. Mas se ele tiver escrito no livro da vida, ninguém pode apagar, Jean. Lá está escrito assim, Salmo 139. Eu escrevi um nome no livro da vida que ninguém pode apagar. Amém. Glória a Deus. Pode ir. Deus abençoe. Que está um clima de velório aqui nessa tarde. E com muita fraqueza. É isso que Paulo está dizendo assim, irmãos. Eu estou escrevendo aqui com fraqueza, é porque eu estou apanhando. Não é fraqueza de, sabe, irmão, estou muito fraco de tanto. Não, Paulo está fraco literalmente aqui. Escrevendo. Depois de apanhar, depois de ser preso, depois de ser perseguido, depois de ser caluniado. Eu e você vai tomar banho, já tem gente no banheiro, a gente chega na igreja, atrasei, estou passando na prova. Pastor, fui parar o carro ali, você acredita que já tinha um carro? Aí tive que parar lá em cima, tive que andar um quarteirão até na igreja. Eu não estou aguentando mais, estou passando a prova. Pastor, estou me sentindo sozinho. É porque a amante me deixou. Estou passando a prova.
Nossa, eu estou fraco demais. Eu comprei e não paguei, e o agiota está no meu pé, que perseguição. Essas são as nossas perseguições. Não vou desmerecer as de fato que são legítimas, mas parece que a gente está assim, irmãos, dói, mas por consequência de pecado, e não de ser perseguido por causa do evangelho. Não tem ninguém te prendendo porque você está falando a verdade dentro de casa. Pelo contrário, sua mulher, seu filho está te acusando porque você é mentiroso. Então você tem que se arrepender. Fala que estava trabalhando até 8, mas estava de contatinho com a secretária. Vira homem, rapaz. Assume os seus BO. Nós temos que parar com isso. Paulo apresentou o evangelho sem muito oba-oba, entendendo: eu estou fraco, que eu estou sendo perseguido. Eu estou fraco porque estão me batendo. Sabe por que estão me batendo? Porque eu estou pregando Jesus, porque eu estou anunciando Jesus. Esse é o motivo da nossa fraqueza, irmão? Ou é porque a conta bancária está zerada? Ou é porque o crush foi embora? Ou é porque o carro 0 do ano não chegou na garagem? Qual que é o motivo da nossa fraqueza? É a pregação do evangelho, é o anúncio fiel. Roma está te perseguindo? Não. Muito triste. A verdadeira sabedoria é isso. E a maturidade, sabe o que quer dizer ser maduro? Está lá em Hebreus capítulo 12. É certeza da salvação. Maturidade não é ouvir escândalo e não se desviar. Parece que hoje é assim, né? Não fala na frente dos neófitos o escândalo não, porque ele não é maduro não. Maduro não tem que ficar ouvindo escândalo. Maduro tem que ter certeza da salvação. Essa é a verdadeira maturidade segundo Deus. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Se você morrer agora, você vai para a glória. Se Cristo te levar, se Cristo voltar agora, já tem gente batendo na madeira porque tem medo de morrer, mas quer ir para o céu. Como? Elias. Quem lê entenda, né? Enoque. Se for igual a Enoque, Elias vai subir sem morrer. Mas a gente parece com Elias? Não. E muito menos com Enoque. Mas também não vou ficar depreciando você, porque esse é o ouro de Ofir, o espelho que reflete a glória do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Não é assim que a gente gosta? Quem te tocar, toca em Deus. Se te perseguirem, persegue Deus. Nós estamos precisando é baixar a bola. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé, se dá para ficar, né? Com fraqueza e temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Sabe o que é palavra persuasiva? É o pregador que força o choro. Apaga a luz. Fundinho musical. Meus irmãos, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E se eu te dizer que não vai dar tudo certo, eu estou sendo seu amigo. Mas mesmo não dando certo, no final, Cristo vence. E a igreja vence com Cristo. Aleluia! Eu não estou pregando com palavras de persuasão. Eu não vou passar melzinho. Irmãos, nós vamos entrar no princípio das dores. A gente só está experimentando um pouco. Pensem naqueles dias. Vocês ouvirão rumores de guerra, filho contra pai, pai contra os filhos, doenças, pragas. Mas não se assuste, porque ainda não é o fim. A apostasia tem que reinar. Sabe o que é apostasia? É a incredulidade no seu nível máximo.
É o Espírito Santo não mais produzir arrependimento no coração do homem, não por causa do Espírito, mas o coração petrificou tanto, que não tem mais jeito. Se possível, naqueles dias até os eleitos serão enganados. Se possível, hipérbole, tem jeito não, eleito é eleito. Aleluia. Mas as coisas vão intensificar, mas vai dar certo, mas vai intensificar. É assim, irmãos, é essa dicotomia. Uma hora dá certo, outra hora dá errado. Uma hora a gente chora, outra hora a gente se alegra, mas a gente não para. A gente não desiste, a gente não retrocede, porque nós somos daqueles que avançam. Aleluia, levanta sua mão para o céu. Mas eu fui em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Dunamis, o poder de Deus, Ele liberta, Ele transforma, Ele muda. Pai, nós clamamos por esse poder sobre nós. Nos ajude a permanecer na fé bíblica, mas também queremos evidenciar por meio do poder do Espírito Santo transformação. Senhor, nós cremos na cura, Senhor, nós cremos na transformação, nós cremos em milagres. O Deus que abriu o mar vermelho é poderoso para abrir o nosso mar vermelho nos dias atuais. Há coisas que somente para o Senhor são possíveis, mas aos que creem também tudo é possível. Senhor, nós oramos, ó Pai, para que saiamos daqui com maturidade, para que saiamos daqui com a verdadeira sabedoria, não humana, não terrena, mas a celestial, Jesus, para que não sejamos enganados pelos ventos de doutrinas, para a glória do nome santo de Jesus.